Pense e enriqueça, Napoleão Hill. Capítulo 5. Conhecimento especializado. Experiências ou observações pessoais. O quarto passo para a riqueza. Há dois tipos de conhecimento, o geral e o especializado. Os conhecimentos gerais, não importa quão amplos ou variados, não têm qualquer utilidade na acumulação de dinheiro. As faculdades das grandes universidades dispõem de praticamente todas as formas de conhecimento geral que a civilização conhece, mas a maioria dos professores raramente tem dinheiro. Eles se especializaram em ensinar conhecimentos, mas não na organização ou na utilização dos mesmos. O conhecimento não irá atrair dinheiro, a não ser que ele seja organizado e direcionado com inteligência por meio de planos práticos para a ação e para o propósito específico da acumulação do dinheiro. A falta de compreensão desse fato tem gerado confusão para milhões de pessoas que falsamente acreditam que conhecimento é poder. Nada disso. Conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só se transforma em poder quando e se for organizado em planos definidos para a ação e direcionado para um propósito específico. Esse elo perdido, presente em todos os sistemas de educação que as civilizações de hoje conhecem, pode ser visto na dificuldade que nossas instituições de ensino têm em ensinar aos alunos como organizar o conhecimento que adquirem. Muita gente comete o erro de achar que, como Henry Ford teve pouca formação escolar, ele não é uma pessoa educada. Quem comete esse erro simplesmente não conhece Henry Ford, nem o real significado da palavra educar. Ela deriva do latim educo, que significa eduzir, extrair, desenvolver a partir de dentro. Uma pessoa educada não é necessariamente uma pessoa que detém grande quantidade de conhecimentos gerais ou especializados. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu as faculdades mentais pelas quais pode conseguir o que quiser, ou algo equivalente, sem atropelar os direitos dos outros. Henry Ford se encaixa muito bem nessa definição. Durante a Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou editoriais em que afirmava, entre outras coisas, que Henry Ford era um pacifista ignorante. O Sr. Ford se insurgiu contra as declarações e processou o jornal por difamação. Quando o processo foi julgado no tribunal, os advogados pleitearam a exceção da verdade e intimaram o próprio Ford a depor, para provar ao júri que ele era realmente um ignorante. Os advogados fizeram um monte de perguntas ao Sr. Ford, todas com o intuito de provar cabalmente que, embora ele tivesse conhecimentos especializados consideráveis no tocante à fabricação de automóveis, ele era, em geral, um homem ignorante. O Sr. Ford foi torturado com perguntas do tipo: quem foi Benedict Arnold? Quantos soldados a Inglaterra mandou para os Estados Unidos para sufocar a rebelião em 1776? Em resposta a esta última, Ford rebateu: eu não sei o número exato de soldados que a Inglaterra mandou. Só sei que foi um número consideravelmente maior do que o que voltou para casa. Finalmente, o Sr. Ford se cansou desse tipo de interrogatório e, em resposta a uma pergunta particularmente ofensiva, ele se debruçou sobre o púlpito, apontou o dedo para o advogado que o inquiria e falou: se eu realmente tivesse que responder a essa idiotice que o senhor está me perguntando, ou a qualquer outra pergunta que o senhor me fez, permita-me lembrar que eu disponho de alguns botões eletrônicos na minha mesa e que, apertando o botão adequado, eu chamo à minha sala um assessor que pode responder a qualquer pergunta relacionada ao negócio ao qual dedico a maior parte dos meus esforços. Agora, o senhor me diga, por gentileza, por que eu deveria entupir a minha mente de conhecimentos gerais com o objetivo de responder perguntas, quando tenho à minha volta homens que podem responder a qualquer pergunta que eu desejar? Certamente havia lógica na resposta, e o advogado ficou totalmente passado. Todos os presentes no tribunal perceberam que aquela não era a resposta de um ignorante, mas de uma pessoa educada. Qualquer pessoa é educada quando sabe onde obter o conhecimento de que precisa, na hora em que precisa e como organizar esse conhecimento em planos definidos de ação. Com a ajuda de seu grupo de mente mestra, Henry Ford tinha a um comando seu todo o conhecimento especializado que lhe permitiu ser um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era imprescindível que ele tivesse o conhecimento armazenado na própria cabeça. E alguém que não dispõe da inclinação e da inteligência suficiente para ler um livro como este, não vai notar a importância dessa ilustração. Antes de se convencer
da sua capacidade de transformar seu desejo no equivalente monetário, você vai precisar ter um conhecimento especializado do serviço, produto ou profissão que deseja oferecer em troca da sua fortuna. Talvez você precise ter muito mais conhecimento especializado do que esteja apto ou inclinado a conseguir, e se for assim, poderá suprir essa fraqueza com a ajuda de seu grupo de mente mestra, a mente mestra. Andrew Carnegie dizia que, pessoalmente, ele entendia muito pouco da parte técnica da siderurgia. Nem tinha muito interesse em aprender. O conhecimento especializado de que ele precisava para a fabricação e o marketing do aço, ele o obteve por meio do seu grupo de mente mestra. A acumulação de grandes fortunas exige poder, e o poder é adquirido pelo conhecimento especializado, muito bem organizado e dirigido. Mas esse conhecimento não precisa estar necessariamente na posse da pessoa que adquire a fortuna. Esse último parágrafo deve dar esperança e incentivo àquele que ambiciona acumular uma grande fortuna, mas que não dispõe pessoalmente da educação necessária para ter todo o conhecimento necessário. As pessoas, às vezes, passam pela vida sofrendo de complexo de inferioridade, porque têm pouca educação. A pessoa que souber organizar e dirigir uma mente mestra, com os que possui os conhecimentos necessários para a acumulação de dinheiro, é tão educada quanto qualquer um do grupo. Lembre-se sempre disso, caso se sinta inferior por ter uma educação limitada. Thomas Alva Edison só teve 3 meses de educação formal em toda a sua vida. Mas não lhe faltava educação e ele não terminou a vida pobre. Henry Ford não chegou sequer ao 6º ano da sua educação formal, mas também conseguiu se sair muito bem financeiramente. O conhecimento especializado é um dos serviços mais baratos e abundantes que você pode encontrar. Se não acredita, consulte a folha de pagamento de qualquer universidade. Vale a pena saber como conseguir conhecimento especializado. Em primeiro lugar, decida que tipo de conhecimento especializado você precisa e qual o objetivo. Em boa parte, seu maior propósito na vida, a meta que você persegue, vai ajudá-lo a determinar que tipo de conhecimento você precisa. Resolvida essa parte, o próximo passo exige que você tenha informações detalhadas sobre as fontes confiáveis desse conhecimento. As mais importantes são sua própria formação e experiência, educação e experiência vinda da cooperação dos outros, sua aliança da mente mestra, faculdades e universidades, bibliotecas públicas onde há livros e periódicos em que se pode encontrar todo o conhecimento acumulado pela civilização, cursos e treinamentos especiais, especialmente cursos noturnos ou de educação à distância. À medida que o conhecimento é adquirido, ele tem de ser organizado e utilizado para um propósito específico, por meio de planos práticos. O conhecimento não tem valor algum a não ser quando é posto para atingir um objetivo. Esse é um dos motivos pelos quais os diplomas universitários não são mais valorizados. Eles não representam mais do que uma gama de conhecimentos diversificados. Se estiver pensando em aumentar sua educação formal, primeiro determine o objetivo para o qual você quer o conhecimento que procura e depois descubra onde esse tipo de conhecimento pode ser obtido de fontes confiáveis. As pessoas de sucesso em todas as profissões nunca param de adquirir conhecimento especializado em relação ao ofício, ao negócio ou ao maior objetivo que elas têm na vida. As que não têm sucesso cometem o erro de acreditar que o período de aquisição de conhecimento termina quando elas saem da faculdade. A verdade é que as escolas fazem pouco mais do que colocar alguém no caminho do aprendizado de como adquirir conhecimentos práticos. Nesse novo mundo transformado que surgiu com o colapso econômico, ocorreu uma mudança espantosa no tocante às exigências educacionais. A ordem do dia é a especialização. Essa verdade foi enfatizada por Robert P. Moore, secretário da Universidade de Colômbia. Precisa-se urgentemente de especialistas. O que as empresas mais querem, especialmente, são candidatos que se especializaram numa determinada área. Pós-graduados em administração, que tenham formação em contabilidade e estatísticas, engenheiros de todos os tipos, jornalistas, arquitetos, químicos e também líderes excepcionais e os formandos mais ativos. A pessoa que teve uma vida ativa no campus, que se dá bem com todo mundo e que se saiu bem nos estudos, tem com certeza uma vantagem sobre aquele aluno essencialmente acadêmico. Algumas delas, por terem uma formação completa, chegam a receber várias propostas de emprego.
Num conceito bem diferente daquele que pensa que o aluno que só tira 10 é invariavelmente aquele que recebe maiores opções de emprego, o Sr. Moore disse que a maioria das empresas não só analisa o desempenho acadêmico, mas também o relatório de atividades e a personalidade dos alunos. Uma das maiores indústrias do país, líder no ramo, escreveu o seguinte ao Sr. Moore, em relação aos formandos. Estamos interessados principalmente em pessoas que tenham excelente desempenho em atividades de administração. Por esse motivo, enfatizamos as qualidades de caráter, inteligência e personalidade muito mais do que uma formação acadêmica específica. Proposta de estágio. Ao propor um sistema para os alunos estagiarem nos escritórios, nas lojas e nas indústrias durante as férias de verão, o Sr. Moore avalia que, depois dos primeiros 2 ou 3 anos de faculdade, cada aluno deve escolher um curso para o futuro, ou dar um tempo se estiver meramente flanando sem objetivo por uma grade acadêmica sem qualquer especialização. As faculdades e universidades precisam se dar conta de que todas as profissões e empregos de hoje exigem especialistas, disse ele, propondo que as instituições de ensino assumam uma responsabilidade mais direta para a orientação vocacional. Uma das fontes mais confiáveis para quem precisa de conhecimento especializado são as escolas noturnas, presentes na maioria das grandes cidades. As escolas por correspondência fornecem treinamento especializado em qualquer lugar onde o correio chegue e sobre qualquer assunto que possa ser ensinado por correspondência. Uma das vantagens de fazer curso em casa é a flexibilidade do programa, que permite estudar nas horas vagas. Outra vantagem magnífica, se você escolher bem a escola, é que a maioria desses cursos inclui o privilégio de generosas consultas que podem ser de valor inestimável para os que precisam de conhecimento especializado. Onde quer que você more, pode receber os benefícios. Geralmente, tudo aquilo que se conquista sem esforço e de graça costuma ser desvalorizado. Talvez por isso as pessoas valorizem tão pouco nossas maravilhosas escolas públicas. A autodisciplina que se obtém com um programa definido de estudo especializado compensa até certo ponto a oportunidade que se desperdiçou quando o conhecimento era de graça. As escolas de ensino à distância são empresas altamente organizadas. O preço que elas cobram é tão baixo que são obrigadas a exigir pagamento imediato. Como são pagas independentemente de tirar boas notas ou não, o aluno acaba se vendo na obrigação de dar sequência a um curso que de outra maneira ele abandonaria. As escolas de ensino à distância não fazem muita questão de enfatizar isso, mas a verdade é que seus departamentos de contas a receber dão o melhor treinamento em matéria de tomada de decisão, ação imediata e realização do programa iniciado. Aprendi isso por experiência própria, há mais de 25 anos, quando me inscrevi para fazer um curso de propaganda. Depois de completar 8 ou 10 lições, parei de estudar. Mas a escola não parou de me mandar as contas. Além do mais, insistia que eu tinha que pagar, apesar de eu ter abandonado os estudos. Decidi que, como teria mesmo que pagar pelo curso, um compromisso legal que havia assumido, eu devia seguir com as lições até o fim para dar valor ao meu dinheiro. Na época, eu achava que o departamento de contas da escola era rigoroso demais para o meu gosto. Porém, mais tarde descobri que essa foi uma parte valiosa da minha educação, sem custo adicional. Como era obrigada a pagar, fui em frente e terminei o curso. Mais tarde, reconheci que o eficiente sistema de contas a receber daquele curso valeu cada centavo por causa do treinamento em propaganda que concluí com tamanha relutância. Aqui nos Estados Unidos, nós temos aquela que é considerada a melhor escola pública do mundo. Investimos somas fabulosas em belos edifícios, proporcionamos um transporte conveniente para as crianças que moram nas áreas rurais, para que elas possam frequentar as melhores escolas, mas há um ponto fraco impressionante nesse sistema tão maravilhoso. Ele é de graça. Uma das coisas estranhas dos seres humanos é que eles só valorizam aquilo que tem preço. As escolas públicas dos Estados Unidos e as bibliotecas públicas não impressionam as pessoas porque são de graça. Esse é o maior motivo pelo qual as pessoas pensam que é necessário obter treinamento suplementar depois que saem da escola e arranjam um emprego. É também um dos principais motivos pelos quais os empregadores têm na mais alta conta os funcionários que fazem cursos à distância. Eles aprenderam, por experiência própria, que qualquer pessoa que tem ambição para separar parte do seu tempo livre para estudar em casa dispõe de uma qualidade digna de um líder. Esse reconhecimento não é um ato de filantropia, mas tino empresarial por parte do empregador. Só existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio: é a falta de ambição.
As pessoas, especialmente as assalariadas, que dedicam parte do tempo livre para estudar por conta própria, raramente ficam muito tempo nos escalões inferiores. Essa iniciativa abre espaço para a ascensão, tira muitos obstáculos do caminho e conquista o interesse e a amizade dos que têm o poder de colocá-los no caminho das oportunidades. Os cursos por correspondência são especialmente úteis para os assalariados que descobrem depois de sair da escola que precisam adquirir novos conhecimentos especializados, mas não têm tempo de voltar a estudar. As novas condições econômicas que surgiram com a depressão fizeram com que milhares de pessoas encontrassem fontes adicionais de renda. Para a maioria delas, a solução para o problema só pode ser encontrada obtendo-se algum tipo de conhecimento específico. Algumas vão ser obrigadas a mudar totalmente de profissão. Quando um comerciante descobre que uma determinada linha de produtos não está vendendo, ele normalmente a substitui por outra, de maior demanda. Quem precisa vender serviços pessoais também tem que ser um comerciante eficiente. Se os serviços não trazem o retorno adequado numa profissão, ele precisa arranjar outra, em que haja melhores oportunidades. Stuart Austin se formou em engenharia civil e ficou nesse ramo até a depressão limitar tanto o mercado que não lhe proporcionava mais a remuneração desejada. Ele fez um balanço geral da situação, decidiu virar advogado, voltou à faculdade e fez cursos especiais para se especializar em direito empresarial. Apesar da depressão não ter acabado, ele concluiu a faculdade, passou no exame da ordem e logo abriu um escritório muito lucrativo em Dallas, no Texas. No momento, ele tem até dispensado clientes. Só para deixar bem claro, e já antecipando aquelas desculpas que algumas pessoas vão dar, como eu jamais poderia voltar à faculdade, tenho uma família para sustentar, já sou velho demais, devo acrescentar que o Sr. Beer era casado e tinha mais de 40 anos quando voltou à faculdade. Além disso, ao escolher com o maior carinho as especializações que fez e as melhores escolas para aprendê-las, o Sr. Beer completou em apenas 2 anos aquilo que a maioria dos estudantes de direito só consegue concluir em 4 anos. Vale a pena saber como adquirir conhecimento. Consideremos um exemplo específico. Durante a depressão, um vendedor de loja perdeu o emprego. Como já tivera alguma experiência como contador, ele fez um curso de contabilidade, familiarizou-se com os mais novos equipamentos de escritório e contabilidade e abriu o próprio negócio. Começando pelo armazém onde trabalhava, conseguiu contratos com mais de 100 pequenos comerciantes para cuidar da contabilidade deles, por honorários mensais reduzidos. Sua ideia foi tão útil que ele logo viu que era necessário montar um escritório portátil, num pequeno caminhão de entregas, que ele equipou com o mais moderno material de contabilidade. Hoje ele tem uma frota desses escritórios de contabilidade sobre rodas e emprega muitos assistentes, fornecendo aos pequenos comerciantes o melhor serviço de contabilidade a um custo bem baixo. O conhecimento especializado, juntamente com a imaginação, foram os ingredientes necessários para esse negócio tão singular e bem-sucedido. Ano passado, o dono dessa empresa pagou de imposto de renda cerca de 10 vezes mais do que o comerciante para quem ele trabalhava. A depressão lhe forneceu uma adversidade temporária que acabou se revelando uma bênção disfarçada. E o início desse negócio tão bem-sucedido foi uma ideia. Como fui eu que tive o privilégio de dar a ideia ao vendedor desempregado, sinto-me agora no direito de dar mais uma ideia que pode aumentar sua renda ainda mais. E também prestar um serviço útil a milhares de pessoas que precisam urgentemente desse serviço. A ideia foi inspirada pelo vendedor desempregado que passou a prestar serviços de contabilidade aos borbotões. Quando sugeri esse plano, ele exclamou: "Gostei da ideia, mas não sei como é que eu posso transformar isso em dinheiro." Ou seja, ele reclamou que não saberia comercializar o serviço de contabilidade depois de ter adquirido conhecimento. Isso trouxe ao assunto mais um problema que precisava ser resolvido. Com a ajuda de uma jovem datilógrafa que também tinha uma bela caligrafia, preparamos um livro bem bonito que descrevia as vantagens do novo sistema de contabilidade. As páginas foram lindamente datilografadas e coladas em um caderno comum, que acabaria sendo usado como propaganda. Tão eficaz que logo o vendedor tinha mais contas do que podia administrar.
Nos Estados Unidos, há milhares de pessoas que precisam dos serviços de um especialista em vendas, capaz de preparar um briefing atraente para vender serviços profissionais. A renda anual de um serviço desse tipo superaria tranquilamente de uma grande agência de empregos, e os benefícios de um serviço desse seriam muito maiores para o empregador do que qualquer um obtido de uma agência de empregos. Essa ideia nasceu de uma necessidade para resolver uma emergência específica, mas ela não se limitou a ajudar apenas uma pessoa. A mulher que criou o briefing tem realmente muita imaginação. Ela viu ali o nascimento de uma profissão, destinada a prestar um serviço valioso a milhares de pessoas que precisam de um auxílio real na hora de vender os serviços profissionais. Com o sucesso imediato do seu primeiro plano para a venda de serviços profissionais, essa ativa mulher se voltou para resolver um problema semelhante do filho, que tinha acabado de sair da faculdade, mas não conseguia de maneira alguma encontrar um mercado para os seus serviços. O plano que ela criou foi o mais belo exemplo que eu já vi de como vender serviços profissionais. O plano continha cerca de 50 páginas de informações lindamente datilografadas e bem organizadas, trazia um histórico das habilidades naturais do filho e também a formação escolar, experiências pessoais e sem número de outras informações muito extensas para detalhar aqui. O plano continha uma descrição completa do cargo que o filho queria, incluindo um resumo do plano de ação que ele adotaria ao ocupar o cargo. A preparação desse livro tomou várias semanas, durante a qual a mãe mandava o filho quase que diariamente à biblioteca pública pesquisar os dados necessários para ele vender seu serviço da melhor maneira possível. Ela também mandou que ele visitasse todos os concorrentes do potencial empregador e deles colheu informações cruciais sobre métodos de trabalho que foram valiosas na formatação do plano que ele pretendia adotar. Quando o plano foi concluído, continha mais de meia dúzia de excelentes sugestões para uso e benefício do potencial empregador. As sugestões foram realmente adotadas pela empresa. Alguém poderia perguntar, por que se dar tanto trabalho só para conseguir um emprego? A resposta vai direto ao ponto e é dramática, pois trata de um assunto que é uma verdadeira tragédia para milhões de pessoas, cuja única fonte de renda é a venda de serviços profissionais. A resposta é, fazer uma coisa bem feita nunca é problema. O plano preparado por essa mãe ajudou o filho a conseguir o emprego desejado na primeira entrevista e por um salário que ele mesmo determinou. Além do mais, e isso também é importante, o emprego não exigia que o rapaz começasse de baixo. Ele começou como executivo júnior e com um salário de executivo. E você ainda pergunta por que ter todo esse trabalho? Bem, em primeiro lugar, a apresentação bem planejada desse rapaz economizou nada menos que uns 10 anos que ele precisaria para chegar até onde queria, se tivesse começado de baixo. A ideia de começar de baixo e ir subindo numa empresa pode até parecer boa, mas a grande objeção a ela é a seguinte: em geral, aqueles que começam de baixo nunca conseguem erguer a cabeça a ponto de serem percebidos quando surgem as oportunidades, por isso eles continuam lá embaixo. Devemos também nos lembrar que o panorama visto de baixo não é muito brilhante nem estimulante, tem a tendência de matar a ambição. A isso se chama de cair numa vala, o que significa que aceitamos nosso destino porque acabamos criando uma rotina diária, um hábito que acaba ficando tão forte que nós acabamos desistindo de tentar abandoná-lo. E é por isso que vale a pena começar 1 ou 2 degraus acima do mais baixo. Assim criamos o hábito de olhar à nossa volta, de observar como os outros sobem na vida, de perceber as oportunidades que surgem e de abraçá-las sem hesitar. Dan Halpin é um magnífico exemplo disso. Na faculdade, ele foi gerente do famoso time de futebol Notre Dame no Campeonato Nacional de 1930, na época dirigido pelo falecido Knut Rockne. Talvez ele tenha sido inspirado a sonhar alto pelo grande técnico e não confundir uma derrota temporária com um fracasso total. Assim como o grande industrial Andrew Carnegie inspirava seus assistentes a tratar metas ambiciosas para si mesmos. De todo modo, o jovem Halpin terminou a faculdade numa época altamente desfavorável, quando a depressão diminuía a oferta de empregos, e assim, depois de flertar com o cinema e com um banco de investimentos, ele agarrou a primeira oferta
com um futuro promissor que encontrou: vender aparelhos auditivos elétricos por comissão. Qualquer um poderia começar num emprego desses, e Halpin sabia disso, mas para ele foi o suficiente para abrir portas da oportunidade. Por quase 10 anos, ele continuou no emprego de que não gostava e nunca teria ido além se não tivesse feito algo em relação à insatisfação. Primeiro, ele almejou o cargo de gerente adjunto de vendas da empresa, e o conseguiu. Esse passo a mais o colocou suficientemente acima dos outros para permitir que vislumbrasse uma oportunidade maior ainda, e também o colocou numa posição de visibilidade. Ele tinha um histórico tão bom como vendedor de aparelhos auditivos que a Amy Andrews, presidente do conselho diretor da Dictograph Products Company, que era concorrente da firma para a qual Halpin trabalhava, quis saber mais sobre o tal de Dan Halpin, que estava roubando clientes da Dictograph, uma empresa estabelecida há muitos anos, e então mandou chamá-lo. Quando a entrevista acabou, Halpin era o novo gerente de vendas encarregado da divisão acústica. Aí, para testar a fibra de Halpin, Andrews o despachou para a Flórida por 3 meses, de um jeito que ele teria que matar ou morrer no novo cargo. E ele não morreu. O espírito do Knut Rockne, de que todo mundo adora um vencedor e não tem tempo para perdedores, o inspirou a se esforçar tanto no novo emprego que ele acabaria vice-presidente da empresa e gerente-geral da divisão de rádio acústico e silencioso, um cargo que na maioria das pessoas se orgulharia em ocupar depois de 10 anos de leais serviços prestados. Halpin o conseguiu em pouco mais de 6 meses. É difícil dizer quem merece mais elogios, se Andrews ou Halpin, porque ambos deram provas concretas de terem uma qualidade muito rara, a imaginação. O Sr. Andrews merece crédito por ter visto no jovem Halpin um sujeito de primeira linha, daqueles que fazem e acontecem. E Halpin merece o crédito de se recusar a sacrificar a vida aceitando um trabalho de que não gostava. E esse é um dos pontos mais importantes que eu estou tentando acentuar nessa filosofia, que alcançamos grandes posições ou ficamos lá embaixo por causa de condições que nós podemos controlar se nos dispusermos a controlá-las. O que eu quero aqui é enfatizar que o sucesso e o fracasso são, em larga escala, uma decorrência do hábito. Não tenho a menor dúvida de que a proximidade de Halpin com o maior técnico de futebol que os Estados Unidos já viram plantou na mente dele o mesmo desejo de se destacar que tornou o time de Notre Dame famoso no mundo inteiro. É verdade que ajuda muito ter um herói a quem admirar, desde que se admire um vencedor. Halpin me contou que Rockne foi um dos maiores líderes da história. Minha crença de que as alianças nos negócios são fatores vitais no sucesso e no fracasso foi comprovada recentemente quando meu filho Blair negociou um emprego com Halpin. Este lhe ofereceu um salário inicial que era cerca da metade do que ele conseguia ganhar numa empresa concorrente. Eu exerci certa pressão de pai para que ele aceitasse o cargo oferecido por Halpin, porque acredito que estar bem próximo de alguém que não aceita circunstâncias desfavoráveis na própria vida é um ativo incomensurável em matéria financeira. O andar de baixo é um lugar monótono, tenebroso e onde ninguém consegue lucrar. Foi por isso que tive tanto trabalho para mostrar como um começo humilde demais pode ser ultrapassado com um planejamento adequado. Foi por isso também que dei tanto espaço à descrição dessa nova profissão, criada por uma mulher dedicada a fazer um belo planejamento porque queria que o filho tivesse um início promissor. Com as novas condições trazidas pelo colapso econômico, também veio a necessidade de vender os serviços profissionais de uma maneira melhor e mais moderna. É difícil saber por que ninguém nunca atinou para essa magnífica necessidade, se analisarmos o fato de que mais dinheiro troca de mãos em pagamentos de serviços profissionais do que por qualquer outro motivo. As quantias pagas mensalmente por conta de honorários e salários são tão grandes que chegam a centenas de milhões de dólares e num ano atingem a casa dos bilhões. Talvez algumas pessoas encontrem aqui, numa rápida descrição, o cerne da riqueza que elas tanto almejam. Ideias bem menos dignas lançaram as sementes de onde grandes fortunas desabrocharam.
A ideia das lojas de 5 e 10 centavos de Woolworth, por exemplo, tinha muito menos mérito, mas gerou uma fortuna para o criador. Os que virem uma oportunidade escondida nessa sugestão vão encontrar valiosa ajuda no capítulo Planejamento Organizado. A propósito, um vendedor eficaz de serviços profissionais vai encontrar uma demanda crescente onde quer que haja pessoas procurando um mercado melhor para os próprios serviços. Com o princípio da mente mestra, algumas pessoas com os talentos adequados poderiam formar uma aliança e ter um negócio rentável rapidinho. Uma teria que escrever bem, outra teria que ter talento para anunciar e vender, outra teria que saber datilografar e ter uma bela caligrafia, e a outra deveria ser fenomenal em conseguir novos negócios, o que divulgaria o serviço para o mundo. Se alguém reunisse todas essas habilidades, poderia trabalhar sozinha, até ter mais trabalho do que pudesse suportar. A mulher que preparou o plano de vendas de serviços profissionais para o filho hoje recebe pedidos de país inteiro para ajudar na preparação de planos para outras pessoas que desejam vender os serviços por uma remuneração melhor. Ela conta com uma equipe de datilógrafas, designers e escritores que têm a habilidade de dramatizar o caso com tão bons resultados que o serviço do profissional pode ser vendido por muito mais dinheiro do que os salários que recebiam prestando serviços semelhantes. Ela confia tanto na própria capacidade que aceita como boa parte dos honorários uma porcentagem do aumento de salário que ela ajuda os clientes a conseguir. Mas que ninguém pense que o trabalho dela é somente ser uma vendedora esperta e ajudar profissionais a pedir a receber mais por seus serviços. Ela também pensa no interesse de quem vai comprar o serviço, assim como quem o vende, e prepara o plano de tal maneira que o empregador efetivamente receba o valor do dinheiro extra que está desembolsando. O método pelo qual ela consegue isso é um segredo profissional que ela não conta para ninguém, a não ser aos próprios clientes. Se você tiver imaginação em procurar um ramo mais lucrativo para o serviço que oferece, essa sugestão pode ser o estímulo que você procura. A ideia é capaz de lhe proporcionar uma renda muito maior do que a do médico, advogado ou engenheiro médio que precisou de anos de faculdade para se formar. Essa ideia é viável para qualquer pessoa que estiver procurando um novo emprego, em quase todos os cargos que exijam habilidades executivas ou de administração, e também para aqueles que desejem um reajuste do salário atual. As boas ideias não têm preço. Por trás de todas as ideias está o conhecimento especializado. Infelizmente, para aqueles que não têm muito dinheiro, o conhecimento especializado é mais comum e mais fácil de ser adquirido do que as ideias. Por causa dessa grande verdade, há uma demanda universal e oportunidades cada vez maiores para as pessoas capazes de ajudar os outros a vender serviços com eficiência. Capacidade significa imaginação, que é a qualidade necessária para combinar o conhecimento especializado com as ideias na forma de planos organizados com o objetivo de gerar riqueza. Se você tiver imaginação, este capítulo pode lhe dar uma ideia suficientemente importante para o início da riqueza que você almeja. Lembre-se que a ideia é o principal. O conhecimento especializado se consegue em qualquer esquina.